Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Usinaria aqui em São Paulo para mais um podcast Livro das Profissões. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar Orlando França. Vai trazer muita experiência, vai trazer um assunto bastante importante para você que está nos assistindo ou para você que vai assistir posteriormente este podcast. Então vamos lá, Orlando, conta um pouquinho aí da sua história, da sua vida profissional, como é que foi todo esse percurso até aqui? Olá, Paulo. Obrigado pelo convite. É um Nada. privilégio estar aqui com você para avaliar também a trajetória profissional, pelo menos da nossa experiência pessoal. Temos aqui uma carreira iniciada em 1977. Eu tinha acabado de me formar na Escola Técnica em Salvador, na Bahia, um curso que não existe mais, Instrumentação Industrial. Interessante, né? Eu fui contratado por uma multinacional aos 19 anos, a Dow Química, lá no município de Candeias, na Grande Salvador, e de uma forma bem inédita à época, eles queriam contratar pessoas jovens, com potencial, na faixa de 18, 19, 20 anos, para quase que comandar uma fábrica de produtos químicos. Uma era de soda cáustica, outra era de polipropileno glicol. Eu fiquei na fábrica de solventes clorados. Então, essa meninada foi treinada por eles, independente do curso, porque outros colegas de outros cursos, de química, de instrumentação industrial, como era a minha, a de eletrônica, então, uma série de profissionais recém-formados sendo preparados para um desafio. Nessa empresa eu fiquei 7 anos, muito bom 7 anos, a experiência de 77 até 84, mas minha carreira, o meu objetivo profissional não era ficar nesse segmento. Eu já tinha um sonho de fazer o curso superior de administração. Expus essa situação para o meu chefe, lá na época, um norte-americano, e ele falou: que bom, nós estamos precisando de um profissional aqui na área de controle e informação gerencial. Dito e feito, 2 anos depois, a gente já estava em outra área, e certa feita, esse mesmo gerente, o James Wade, me chamou lá na sala dele: Orlando, olha, nós temos aqui um projeto que é um plano de assistência educacional. Nós queremos bancar parte do curso que você está fazendo. E era uma universidade privada. Então, eles me pagavam, conforme o orçamento, 40%, 50%, 60% do curso. E isso, na época, era inovador. Sem dúvida. Não tinha assim, um incentivo por parte das empresas de bancar alguém que estava mudando de profissão, não aquela que Exatamente. especificamente foi Foi contratada, contratado. né? Mas eles tinham essa visão bem interessante. Tinham uma visão também bem inovadora, que eles iniciaram uma fábrica nos Estados Unidos, que era um rodízio de funções. Então, um engenheiro que foi contratado para comandar uma fábrica de solventes clorados migrava para aquela outra de cloro e soda cáustica, e aquele outro migrava para a área de logística. O de logística ia Interessante, né? para uma outra área. Sim, E é o que hoje nós chamamos de enriquecimento sem dúvida. de funções, de profissão. E também uma forma de você conhecer todo o processo, né, Orlando? Você não Isso. fica só numa parte, sei lá. Exatamente. Bem interessante. Você começa pelas partes, mas Sim, ampliando para todo, né? o todo, se assim fosse possível. Então, colegas que foram contratados na minha época, alguns depois viraram até diretor de recursos humanos da Dow Química lá, Sim, né? Hoje, grande parte já está aposentado pelo tempo sim. que se tem. E outros iam até para outras fábricas fora do Brasil, para a Colômbia, para o México, para os Estados Unidos, para a Alemanha, ou vinham alguns profissionais de Certo. lá para cá, e eu achei esse modelo de gestão bem inovador, diferente do que, pelo menos, eu tinha a expectativa. Só saí de lá porque meu pai insistentemente chamou para a gente formar uma sociedade no segmento que ele já tinha experiência, que era de materiais de construção. Então, nós tínhamos uma loja lá em Salvador ainda, e que
enfrentou depois dificuldades por conta dos planos que se tinham, Sim, né, na do época, país, né? Sim, e então essas crises que tinham na época da década de 80 e início de 90, a gente recebeu uma proposta de um grupo espanhol para vender o sim, negócio, então a gente vendeu. Então, a parte em que eu era empresário foram reduzidas 5 anos, talvez, sim, nesse período, mas foi assim uma experiência muito boa, no sentido de você adquirir mais habilidades, com né? certeza. Então, essas habilidades foram importantes depois para a carreira que eu migrei, em que eu passei num concurso para a Caixa Econômica Federal, lá em Salvador ainda, e durante 2 anos eu fiquei em Salvador, mas depois houve uma necessidade de pessoas no Rio e em São Paulo, né, para um aumento de funcionários sem poder fazer concurso público. Sim, Então aí houve a necessidade, eles queriam 1.200 funcionários migrando do país para sim, São Paulo e Rio, mais São Paulo do que Rio, mas só alcançaram aqui para São Paulo 400 sim. funcionários. Desses 400, eu me lembro que, a despeito do atrativo de vir, tinha incentivo monetário, 300 não conseguiram ficar um ano, por conta dessa Dessa mudança, adaptação, dessa a adaptação. Sim, flexibilidade. E daí que eu acho que uma habilidade fundamental, em qualquer época, é o profissional ser flexível, ter exatamente. uma adaptação rápida a determinados desafios e ambientes. Então, aqui em São Paulo, eu galguei alguns postos, eu fui supervisor, depois migrei para a agência, onde fui também gerente, e até 12 anos, quase 13 anos que eu passei no banco, só saí em função de questão de saúde, que minha pressão estava 18/10, as Sim, metas, sim. e o aspecto também que conviver com assalto. E isso, falei, não, saúde não vale. Não vale. Queria chamar a atenção de você que está nos assistindo, porque uma das coisas que o Orlando fala é fundamental, né? Essa capacidade de flexibilidade, de você se adaptar, isso serve para qualquer área, né? Porque realmente as coisas vão acontecer. Ou você se adapta, né? Ou você, infelizmente, você está fora, né? Então, assim, não existe cidade ruim, não existe emprego ruim. No fundo, somos nós que fazemos, né? A cidade é grande, a cidade é pequena, você vai aproveitar aquilo que a cidade tem e vai se adaptar e vai morar, de repente, num determinado momento, né? E praticamente você veio de vez, né? Porque você era de lá de Salvador e está até hoje aqui em São Paulo, né? Na verdade, eu sou nascido em Belo Horizonte. Sim, Aí, com questão de familiar, meus pais são da Bahia, foram para lá na década de 70, e aí, na hora que eu pude criar ásias, também fui conforme sim, algumas oportunidades foram surgindo. Aprendi com um colega, professor aqui em São Paulo, que o ideal seria trabalhar naquilo que gosta. exatamente. Mas ele falou: olha, mas se você não tiver essa condição, goste do que você faz, goste do seu trabalho, Sim, seja comprometido. Então, é essa questão do comprometimento também vai te ajudar no crescimento profissional. A, a, os gestores vão olhar para as pessoas que são também comprometidas. Claro que você vai adquirindo mais habilidades, fazendo cursos, né? Então, isso é algo que faz do profissional um sujeito capaz de sobreviver em qualquer ambiente. Aí, em São Paulo, depois que eu saí do banco, eu comecei a pensar na área acadêmica. Na verdade, eu já atuava, mesmo antes de começar a trabalhar, em 77, na área de ensino dentro da igreja que eu frequento, sim, né, que é a igreja presbiteriana. Então, lá eu, com 16, 17, 18 anos, já começava a trocar ideias, a sim, buscar técnicas de ensino. E aí, depois desse período, mais sim, um curso de especialização em lato sensu, para poder me habilitar a dar aula em sim, faculdades e perfeito. universidades. Então, essa visão de você buscar conhecimento, buscar ferramentas para você desenvolver o,
o que você pretende na sua carreira. Então, eu fiz durante um ano. Depois eu consegui, aqui na Zona Leste de São Paulo, no colégio, na Faculdade Drummond, um período muito bom, em que eu tive a primeira oportunidade para lecionar em faculdade, e que depois me abriu as portas para outras faculdades e universidades. E tive a oportunidade, depois de lecionar durante alguns anos na antiga Uniban em São Bernardo, fui convidado para ser um coordenador de curso. Na época, a Uniban foi adquirida pelo grupo Anhanguera, que hoje é o grupo Croton, né? Aliás, é Cogna agora. Cogna agora. Né? Essas mudanças constantes. São muitas mudanças, né? Então, essas mudanças ocorrem em todos os níveis. Sim. E aí, para o coordenador de curso, fazer a gestão do que eu chamo gestão de talentos, porque são pessoas especiais, pessoas talentosas, pessoas que vão ser responsáveis pelo ensino de um grupo de pessoas. Então, interessante que eu tinha lá executivos da Mercedes para dar aula, e eles com aqueles gabaritos todos profissionais precisavam submeter a minha supervisão. Mas, claro que com o tempo que nós já tínhamos como supervisor em outras empresas, fazer esse tipo de gestão com esse grupo de pessoas, para mim, foi fácil. Né? É saber comandar. Comandar é mandar com, né? Não é mandar neles. Exato. Ter esse tipo de postura me ajudou muito. Executivos da Ford, da Volks, de multinacionais diversas, lá, professores que se prepararam com mestrado, doutorado, e eu não tenho mestrado nem doutorado, mas habilidades para poder comandar e fazer a gestão de pessoas me ajudou muito nesse aspecto de estar consolidando. Eu me lembro que quando eu estava ainda no banco, e é um banco público, então tinha uma visão diferente da exigência dos resultados. Né? Então, no início eu fiquei assim um pouco mais só olhando. Aí depois que a gente conseguiu colocar algumas diretrizes de resultados, foi fundamental. Filas que se tinham lá permaneceram, mas a gente tinha que privilegiar algumas pessoas que traziam melhores resultados para a unidade. Então, a gente começou a marcar por horário, hora marcada, agenda. Então, a pessoa ia lá, já sabia, sentava, resolvia e saía, não pegava aquela fila toda. Né? Então, esses resultados foram interessantes também para a unidade, e isso pode ter afetado em várias agências esse tipo de processo também. Na universidade, a gente tinha que também ter uma flexibilidade em função da demanda que se tinha lá na região do ABC. Teve época que a gente tinha 10 mil alunos. A capacidade era 10 mil alunos. Teve época que a gente estava recusando aluno porque não tinha capacidade disso. Tinha atingido o máximo, né? A gente tinha que fazer, né? Então, tentamos até migrar para outras áreas, mas a flexibilidade se dava. Teve uma crise, reduziu a quantidade de alunos. Nessa época de crise, teve até faculdades que fecharam. E as tratativas do MEC com esses alunos que estavam para se formar era migrar para outras faculdades. Né? E algumas pessoas dessas faculdades migraram para, na época, o Grupo Anhanguera, para poder eles concluírem o curso. Então, ter essa flexibilidade é enxergar que outra universidade não é inimigo nem concorrente, são complementares. Exato. Né? É entender essa visão empresarial. Me lembro também que o Ministério da Justiça de Brasília, alguém de lá ligou procurando o diretor, e o diretor passou a ligação para mim para confirmar se alguns alunos angolanos estavam lá de fato estavam lá matriculados e cursando, porque
para não caracterizar migração ilegal. Sim, Então, migração com visto de estudante, perfeito. tinha Tinha que que estudar, estar lá realmente estudando. né? Então, Sim, a gente tinha que ter essa informação, que às sim, vezes a gente não imagina que se tenha no nível operacional das universidades, sim. né? Ficaria talvez dentro do âmbito da secretaria. Mas ter essa visão ampla é bem interessante. Uma diversidade de alunos, como nas empresas, uma diversidade de empregados com as suas características pessoais. A gente brincava com os alunos lá, idiosincrasias, Sim, e de vez em quando eu usava palavras pouco usuais para eles, sim, de forma proposital, exato. primeiro para eles poderem participar, perguntar, professor, que palavra é essa? O que isso significa, né? Né? Sim, Por quê? A gente sentia qual era o grupo que estava mais interessado em aprender. E certamente não eram todos os alunos que tinham esse perfil, né? Mas a gente tentava elevar o percentual de alunos melhores preparados. E interessante isso, era gratificante também, na formatura desses alunos, a gente percebia que aquele cidadão que estava lá estudando e se formando era o primeiro da família a ter um curso superior completo. exatamente. E a família ia, Sim, e tinha lá aquela carga emotiva de vitória, né, de sucesso. E sei hoje que tem alunos meus que cresceram bem, estão até no exterior. Tem uma menina que está em Paris, outra que está em Dublin, na Irlanda, sim. alguns nos Estados Unidos, na Inglaterra também. Isso é gratificante para a gente, porque a gente fez parte da preparação dessas pessoas, né? E temos visto e dito para eles também que os desafios profissionais serão bem diferentes daqui no futuro. Então, tentar eh, aprender sempre. Eu brincava com eles da seguinte forma: primeiro, usando uma frase do Gonzaguinha, ser um eterno aprendiz, Exatamente. né? Só parar de estudar 6 meses depois que morrer. Quer Sim. dizer, a vida toda você tem que procurar fazer isso. No ambiente fora empresarial, nós temos tido algumas experiências interessantes no âmbito religioso da igreja que eu faço parte. Sou um dos membros do conselho no nível local, do presbitério regional e às vezes até do sínodo, uma área um pouco maior. E tentando colaborar também nesse segmento, às vezes com a nossa experiência de vida. Então, é algo que precisamos ter na mente, além da flexibilidade, adaptabilidade, é também aceitar desafios. Eu vou só puxar um gancho aqui. Olha que interessante, né? O que o Orlando está falando independe da área que você está, né? Primeira coisa, estudar. Isso é fundamental. Qualquer país hoje desenvolvido, a gente sabe que o estudo é algo muito importante. Infelizmente, aqui ainda não é, né? Saúde, educação, ainda não é como a gente gostaria de ser, que fosse, né? Mas nós, enquanto também sou professor, a gente está levantando essa bandeira e acredita que um país só vai mudar, só vai crescer pela educação. Então, você precisa estudar, independente da área que você está. E precisa ter habilidades, né? Você já falou de duas, três, quer dizer, elas fazem toda a diferença. Agora, o que é interessante da gente pensar? Que essas habilidades também elas podem ser aprendidas. Então, não é algo que eu nasço com ela e eu vou morrer com ela. Não, eu posso desenvolver ao longo do tempo, né? Então, por isso que é importante você ter modelos. A função, muitas vezes, do podcast é você ouvir profissionais que já têm um tempo de carreira, que já têm uma história para contar e procurar se espelhar nessas pessoas. Que aí você vai começar a perceber, ele tem tal habilidade, ele fez tal coisa. Se isso é positivo, vamos atrás, vamos seguir, vamos estudar e vamos procurar chegar onde a gente quer chegar, onde a gente gostaria, né? Porque se não for dessa forma, a gente vai ficar sempre no mesmo lugar e reclamando da vida, né? Paulo, eu me lembro também que dentro da riqueza da sabedoria da população, tinha um ditado que nem sempre um boiadeiro
um bom boiadeiro, um ótimo boiadeiro, vai se tornar um bom capataz. Exatamente. Então, o que eu falo é o seguinte: habilidades técnicas são mais fáceis de aprender Sim. pela repetição, pela observação, pela tecnologia que nós temos, mas as habilidades comportamentais são mais desafiadoras. Exato. Então, é algo em que, como você mesmo falou, são passíveis de aprendizado, requer um pouco mais de esforço, de entendimento do comportamento humano e que, justamente, pessoas que detêm mais habilidades chamadas comportamentais, elas podem galgar alguns postos que vão lidar com pessoas, Exatamente. com gente. Sim. Ele não precisa saber do aspecto técnico como tem a pessoa que Sim. vai exercer aquilo ali. Um livro compara que um gestor, ele é como um maestro. O maestro não precisa saber tocar um violino, Exato. mas ele precisa ter o ouvido suficiente para saber se o violino está tocando exatamente dentro daquele acorde e no Exato. tempo correto. Ele não precisa ser um excelente pianista. Pode até ser mediano, mas ele sabe o momento em que vai ter que acionar dentro da Exatamente. partitura, Sim. né? Esse tipo de condução é muitas vezes o aspecto comportamental que as pessoas às vezes têm dificuldade de desenvolver, Sim. né? Dentro de um ambiente empresarial, o CEO da vida, ele precisa ter a visão do todo, mas não precisa conhecer particularidades do Exatamente. processo de Sim. produção. Até porque nem tem como, né, de conhecer todas as Não particularidades. tem. Ele não vai Então, conseguir exercer a função dele. mas ele pode tentar ir no chão de fábrica para pedir opinião também sobre a gestão dele. Sem dúvida. Teve um presidente de uma multinacional de bebidas que ele fazia questão de uma vez por semana colocar o jaleco dele para ir para o chão de fábrica. E isso faz toda a diferença, né? Então, cria um ambiente de confiança Sim. em que pode até o pessoal do chão de fábrica, no nível de produção, ou os operários, tratar o chefe, né, de igual para De igual igual. para igual. A da alquímica que eu trabalhei, o refeitório era um só para todo mundo. Sim. Não tinha divisão para diretoria, chefia, não. Era todo Todo mundo mundo junto. sentando junto para poder deixar esse ambiente com o que a Hewlett-Packard fez uma época, de portas abertas. Sim. Não tem lá o chefia de porta fechada. Portas abertas, a pessoa teria liberdade de estar trocando ideia com a chefia, Sim. né? E dentro desse período de experiência profissional, eu vi que muita gente tinha dificuldade em fazer gestão respeitando as pessoas. Era aquele ditado antigo: manda quem pode, Sim. obedece quem tem juízo. Exato. Não, às vezes é o comando com explicação, né? É claro que a hierarquia ainda é fundamental. Que senão vira uma bagunça, né? Você tem que Não, ter alguma tem que organização, ter né? um grau de Sim. disciplina, mas também ter um pouco mais de Sim. liberdade, né? Tem tido ótimas experiências nesse segmento também. E me diz uma coisa, Orlando. Você hoje, você pode dizer que é uma somatória de todas essas experiências? Quer dizer, aquele momento lá em Salvador, quando você começa, né? Desde lá até hoje, quer dizer, foram somatórias para você se tornar o que você se tornou hoje? Certamente, né? Uma habilidade que eu logo aprendi no primeiro emprego foi o trabalho em equipe. Trabalho em equipe era fundamental. Então, no início, os 2 primeiros anos, antes de eu migrar para a área administrativa, eu trabalhava de turno, Turno. tarde, noite, madrugada, tal. E eu só podia sair depois que o colega chegasse. Chegasse. Então, sempre eu partia da premissa de que ele ia chegar.
Dentro do horário. Assim Dentro. como você chegava para o anterior, né? Sim. Né? Alguma situação de emergência Sim. que poderia ocorrer, mas também já tínhamos um processo de reação. Por exemplo, um colega ficou doente de última hora, não podia Sim. ir. Então, eu sabia que, eventualmente, em vez de ser 8 horas, eu ia dar 12 ou 16 horas naquele Certo. ambiente. Perfeito. Né? Mas é algo que nós fazíamos isso com naturalidade, porque, alguma situação ficou fora E em caráter de exceção, né? de Não era uma, exceção, sim, não era uma regra, né? não Sim. era de forma alguma. Então, quando ocorria com algum colega de fazer esse tipo de ação 2, 3 vezes, então esse Sim. aí já, então não dá para trabalhar nessa área, pode ser para outra área, Sim. né? Mas, e aí alguns eram até desligados da empresa. Mas eu me lembro também que o tipo de responsabilidade social que a empresa tinha na época, década de 70, era muito diferente. Eu me lembro que um colega teve um acidente de carro e ficou cego. Nossa. Então eles arrumaram um local para ele trabalhar, Sim. mesmo com ele podendo se aposentar, mas para ele se sentir útil. Exatamente. Então é uma visão diferente, que hoje talvez seja mais comum do que se imagina, mas naquela época não. Né? Então esse colega... Hoje é comum e até tem lei quanto a isso, né? Que a É, empresa é obrigada, né, a isso, contratar o PCD e tudo mais, isso, né? né? Obrigada, infelizmente, porque já que ela não faz, então a lei tem que vir para forçar. Mas É, olha que interessante esse exemplo, então lá... porque lá atrás não Não, existia, né? primeiro, não era questão de Sim, aspecto legal, mas era uma moral, postura que a sim, própria empresa tinha de assumir o funcionário mesmo. de assumir. Eu me lembro também que um princípio básico dessa empresa era segurança, Certo. não ia expor ninguém a alguma situação de risco desnecessário, né? Já se tinha o risco de ser indústria Sim, química, química, né? né? Sim, Remunerava-se a periculosidade, sim, mas não se expunha ninguém a um risco desnecessário. Então, esse colega lá, acho que foi, salvo engano, ele foi para a área na época de digitação, né? sim, Alguma sim, coisa lá que é para poder ele se sentir útil. Na época ainda era de cartão perfurado, Paulo, sim, sim, né? sim. Então, vocês podem ler no livro de história esses cartões É, perfurados, sim, né? Existiam isso também, existia isso lá. Na faculdade, eu me lembro de uma coisa interessante, que enquanto eu trabalhava, o dono da faculdade era um dos sócios, ele dava um seminário nos últimos semestres e que nos conduzia a ler livros muito bons. sim. Um deles, na época, no início da década de 80, do Alvin Toffler, Choque do Futuro, Ah, que interessante. e que justamente Alvin Toffler coloca que algumas habilidades teriam que ser desenvolvidas, porque a tecnologia ia obrigar as pessoas a trabalhar de uma forma diferente. Você imagina, Paulo, hoje, alguma empresa funcionando sem computador? Impossível, né? Não tem como, né? Né? Sim, Então, o Alvin Toffler dizia no seu livro, olha, o computador que hoje é só no âmbito empresarial vai ser tão popular que até a dona de casa vai trocar receitas sim. num computador pessoal. E E que, não existia na e época. que a gente pode dizer que chegou aqui, né? É, É o celular, né? Que hoje né? você faz O- tudo que o computador faz e muito mais. Você Hoje tem a tudo. gente não consegue É, viver sem. sim, Eu me lembro que na época do apagão da Enel, sim, recentemente, ficar sem internet para algumas empresas ou até mesmo pessoas, vamos lá, sim, viciadas nisso, a pessoa ficava em choque, sim. né? Então hoje precisamos também dosar o nosso acesso às mídias, porque alguns estão esquecendo dos amigos, de fazer Exato. amizades, né? E a vida equilibrada é fundamental para o grau de desempenho no âmbito profissional. E, por fim, se você permitir, uma experiência que eu vi de uma empresa sueca é que eles, para alguns postos de
estratégicos na empresa dizia o seguinte: você participa das reuniões de pais e mestres da escola do seu filho? Não, isso ou eu deixo para a mãe deles, não tem tempo para isso não. Você vai ter tempo para isso. Exatamente. É. Você vai ter que se preocupar com o seu ambiente familiar. Porque se você tem uma vida familiar equilibrada, você não vai ter, talvez, impedimento para o seu desempenho profissional. Exato. Porque muitas vezes você está no trabalho, mas a cabeça está lá na sua casa com aquele monte de problema, né? Então precisa ter esse equilíbrio, né? Não tem como. Né? Então, e as empresas que hoje têm essa flexibilidade, a sua visão mais moderna para o todo, né? Uma visão holística, se a pessoa precisar, não está com a cabeça no negócio, está lá, vai lá resolver isso aqui, que Depois você volta, né? a empresa vai sobreviver sem você. Sim. Resolve direitinho lá. Mas é interessante essa postura, porque tem empresas, grande parte ainda é aquela, não traga os problemas de sua casa para a empresa. Mas pode até levar os problemas da empresa para sua casa. E o que a gente vê, isso é impossível, né? Não tem como a gente separar, né? E é interessante, Orlando, vou pegar esse gancho, porque uma das pessoas que a gente já entrevistou aqui, trabalha com TI, ele falou o seguinte, ele tem uma empresa dele, só que ele se arrepende do quê? Porque ele era muito workaholic. Quando o filho dele nasceu, ele foi chamado para fazer um trabalho e ele foi fazer o trabalho. Falou, se fosse hoje eu não iria. Né? Então, assim, são coisas que na vida muitas vezes não voltam. É importante, a gente se arrepende? Tá, então no próximo filho, de repente, eu vou fazer diferente. Mas são momentos ímpares da nossa vida que não vão voltar. E a empresa está lá, né? E ele foi, até pelo que ele contou, o chefe dele não obrigou, ele que se sentiu na obrigação de estar indo, né? Então, às vezes, a gente coloca também o profissional na frente do pessoal, né? E a gente precisa ter esse equilíbrio. Quer dizer, no momento do nascimento do filho, é o pessoal que vai contar. Agora, numa situação, vai ser o profissional. Aí você tem que ter esse equilíbrio. Né? Nem para um lado só família e nem só trabalho, porque vai ficar alguma parte aí com problema. Né? Posso até dizer que, por experiência, essa consciência só me veio com maturidade. Às vezes, o workaholic né, preservava as minhas decisões, mas, de fato, aquela pessoa que puder manter este tipo de equilíbrio, tranquilo. Se você lembrar um pouquinho o que era valorizado no passado, era a pessoa ficar 15, 20 anos na mesma empresa. No final da década de 90 e para os anos 2000, essa juventude não aguenta ficar mais do que 3, 4 anos na mesma empresa. Exatamente. E aí o dilema dos gestores na época é como manter esses talentos por mais tempo, né? Por mais tempo na empresa. Sim. E aí falaram o seguinte, não, dando desafios. Exato. O ser humano é movido a desafio. Então, né? Ainda mais essa juventude agora, a geração Z, movida a muito desafio. Saber desafiá-los, né? E uma remuneração apropriada, um reconhecimento que é fundamental. Então, o gestor precisa saber que muitas vezes o sujeito não vai precisar de um aumento de salário, mas vai dizer parabéns pelo seu trabalho, pelo seu desempenho, pelo seu resultado. Estou vendo você aqui na empresa, né? Estou vendo o que você está fazendo. E, se possível, investir no crescimento dessa pessoa. Exato. Né? Na época, no final da minha faculdade, teve um livro, eu não me lembro o autor agora, mas é norte-americano, que o título era bem interessante. Se o seu empregado for melhor do que você, faça dele o seu chefe. Interessante, né? Porque às vezes a gente vai ter a nossa limitação, alguém que está no nosso grupo tem habilidades especiais para crescer, opa, não, vá lá, você vai crescer mais do que eu vou crescer com você. Sim. Né? Mas qual é a visão de profissionais hoje que veem esse tipo de pensamento? São raros. São pouquíssimos, né? Porque quando você vê alguém que está ali desenvolvendo, você fala, eu vou segurar porque eu não quero que ele cresça e me ultrapasse, né? Então a pessoa vai lá e vai segurar e vai dificultar a vida
Vai criar um inferno na vida daquela pessoa, né? Eu me lembro também que outro profissional, gestor, muito raro, ele gostava de ouvir pessoas talentosas que estavam ainda estudando e que eu falo, ó, quero você na minha empresa. Ah, mas sua empresa não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. Não tem problema, a gente arruma um lugar para você e um negócio para você desenvolver, porque Sim. você é talentoso. Né? Então, tem pessoas que, mesmo que o tipo de negócio dele não tenha a ver com aquela pessoa, quer pessoas talentosas, e ele deve saber fazer esse tipo de gestão, né? Do seu lado. Eu vou fazer aí uma parte, o seguinte, ó, você que está na sua empresa, está desanimado, tem que trabalhar, tem que fazer a sua parte, porque de repente alguém está te olhando, é que o Orlando acabou de falar, pode ser alguém de uma outra empresa. Ó, é essa pessoa eu quero aqui para mim, né? E a gente faz sempre o contrário, eu não gosto do que eu estou fazendo, eu vou fazer de qualquer jeito. E assim, você fala mal da empresa, aí muitas vezes eu pergunto, e o que você está fazendo para ser diferente naquela empresa? Né? Qual que é a sua parte nisso? Então, quanto mais a gente realmente fizer pelo tempo que a gente tem que fazer aquele trabalho e fizer bem feito, você vai ser visto pelas pessoas e, de repente, é o tempo que você precisa para migrar de carreira, para ir para uma outra profissão, para ir para uma outra empresa, né? Então, nunca faça de qualquer jeito as coisas, porque você não vai chegar em lugar nenhum. Né? Você vai ficar doente, você vai ser mandado embora, muitas vezes até por justa causa, enquanto você poderia ficar, se dedicar pelo tempo que você tem que ficar. Alguém está te vendo ou você vai conseguir uma outra colocação, um lugar melhor. Né? A síndrome de Gabriela, já ouviu falar? Sim. Eu sempre fui assim, eu nasci assim, você sempre assim. Exato. É um erro estratégico. Sim. É um erro. Então, você saber que o mercado muda constantemente, você precisa se preparar e preparar a empresa que você está fazendo a gestão. Lamentavelmente, em todo mundo, a gente vai verificar empresas que eram centenárias de sucesso, não existem mais. No âmbito do Brasil, Mesbla, Exato. Mapping, Sim. VASP, Varig. Varig. Sim. No âmbito mundial, a Paner, Sim. que foi citada até naquele filme 2001, que era ali fazia o foguete para fazer, né? Odisseia no espaço. Não existe mais. Algumas outras tiveram muita dificuldade de sobreviver. O prédio da faculdade que eu dava aula em São Bernardo era da antiga Jeep, que fazia rural, fazia o Jeep, fazia o Aeroílis. Depois foi adquirida pela Ford. O Ford também já saiu do Brasil. Já saiu do Brasil. Então, essa questão de mudanças requer novas habilidades. E a tecnologia favorece esse tipo de sobrevivência. Mas você precisa dominar a tecnologia. Você precisa saber o que pode se aproveitar disso. Hoje temos aí o desafio de saber até onde vai a inteligência artificial. Exatamente. É um segmento que eu totalmente desconheço, né? Mas já comecei a estudar um pouquinho. Olha que interessante, né? Porque ele está falando, né, Orlando? Eu desconheço, mas já estou estudando. Porque não adianta, tem coisa que não dá para a gente negar. Hoje, uma pessoa que fale, ó, não tenho celular, não uso WhatsApp, não uso nenhum aplicativo, eu estou fora do mundo. Né? Então, são coisas que vêm para nos ajudar. A inteligência artificial está chegando o quê? Para que a gente ganhe tempo e possa ter um trabalho, muitas vezes, de mais qualidade. Só que em nenhum momento ela pode ou vai substituir o humano. O humano ele está sempre na frente, mas ele tem que saber utilizar aqueles prompts, aquelas perguntas, e aquilo vai ser usado a nosso favor. Agora, infelizmente, nós que somos professores, a gente sabe, tem muito aluno ali que vai, usa o chat GPT, eu brinco, faz Ctrl+C, Ctrl+V e entrega. Perdeu tempo, porque realmente não é isso que serve, né? Você vai preparar o material e aí você vai ler, você vai ver, você vai acrescentar. Então, quando a gente usa a inteligência artificial dessa forma, ok. Mas se você utilizar simplesmente para copiar e colar, aí você está atrofiando seu cérebro.
E não é isso que a gente imagina que é o caminho, né? Eu me lembro, Paulo, que um aluno que era funcionário da Mercedes, o curso que ele estava fazendo era gestão ambiental, e eu era o professor de empreendedorismo Sim, para ele. Então, ali eu dei algumas dicas de habilidades que precisavam ser para o intraempreendedorismo. perfeito. Né? E eu me lembro que ele, Jailson, salvo engano, ele estava concorrendo a um cargo lá dentro da Mercedes. E aí depois ele conseguiu. Legal. E ele foi falar, professor, obrigado pelas dicas que você deu na aula, porque na hora da entrevista foi fundamental. Né? Mas você está atuando na área ambiental? Não. Mas ainda minha meta no futuro é atuar no atuar. segmento. Sim, Mas então ele sabia se aproveitar a oportunidade, sabia desenvolver alguma solução para aquela problema que a empresa deu para ele. naquele momento, né? Naquele momento. Mas estava enxergando lá no futuro, né? Então, nós temos que ficar aprendendo com o passado, mas de olho no futuro e vivenciando o presente. Olha que coisa importante, né? O passado ele é importante. Eu não posso viver do passado, mas que ele serve de lição e a gente tem que olhar para trás, tem. E a gente vai perceber muitas vezes que aconteceu um monte de erro, mas esses erros servem para que hoje a gente faça diferente, né? Então, quem vive do passado, a gente brinca que é museu, mas é importante realmente você conhecer o seu passado, você conhecer até o histórico, né? Nós estamos falando agora de empresas que fecharam. Por que essas empresas fecharam? Porque elas não se adaptaram às mudanças, não se adaptaram ao futuro, né? E hoje eu volto a dizer, o celular ele tem várias coisas que muitas empresas fecharam. Hoje ninguém precisa de despertador, hoje ninguém precisa de rádio de pilha, hoje ninguém precisa de uma calculadora. Por quê? Porque ele tem tudo, né? Mas se essas empresas tivessem adaptado, inventassem um novo produto, de repente elas estariam até hoje aqui, né? Durante a pandemia, os empregados tiveram que desenvolver novas habilidades, Sim, participar de reuniões online, né? Antes isso era só talvez parte do grupo empresarial, mas pessoas precisaram desenvolver em casa essa situação. exatamente. E aquelas pessoas que já enxergavam, como eu me lembro, num livro relatando antes da pandemia, empresas que já adotavam o modelo híbrido, Sim, né? Teve um ganho de escala de produtividade muito bom, principalmente para as mulheres que eram mães. com dupla, tripla jornada, né? Às vezes Sim, lá, porque ficando em casa, acompanhando sim, a presença dava para a criança talvez uma tranquilidade, uma calma, exato, né? E ela não se deslocava uma hora de ir, outra hora de sim. volta, ganhou em qualidade de vida, em controle familiar e também nos resultados. E hoje as empresas estão verificando que o modelo híbrido ainda é bom. Talvez o home office pleno, não consiga prevalecer, porque o contato humano ainda É é, muito importante é ainda, né? fundamental. Sim, Olhar olho no no olho, olho, né? Sim, ver é, o comprometimento, sim. né? E tem empresas que não confiavam nos empregados, tanto que começaram a colocar alguns aplicativos para controlar a pessoa na frente do computador. Então, esse tipo de relação que tem que achar ainda um ponto bem de equilíbrio entre qual o modelo mais adequado de, de convivência empresarial, né? Eu vejo o seguinte, né? A gente precisa trabalhar por projeto. Você tem que entregar tal atividade, você vai entregar e o seu gestor tem que confiar em você. Eu fui numa empresa há um tempo atrás que eu fiquei bobo de ver, porque eram algumas baias. Para cada baia tinha uma câmera atrás. Falei, você parece Big Brother, quer dizer, a pessoa espirrou, tem alguém te olhando todo momento, quer dizer. Então, assim, é um excesso também que isso não é saudável, né? Então, você tem que confiar no seu colaborador, você dá a função para ele e você vai cobrar resultado. Ah, mas ele está trabalhando em casa. Ok, mas se ele está entregando? Se ele está entregando, muito bem. Né? Se ele está fazendo às 8 da manhã ou se está fazendo às 10, mas no horário da reunião online ele está ali, sem problema nenhum. Está dentro do prazo que a empresa estipulou. Né? O profissional que trabalha por projeto precisa também desenvolver a autodisciplina.
Exatamente. né? O filho de um amigo meu que formado no ITA, aqui no Vale do Paraíba, ele, quando saiu de lá, já estava contratado antes de formar. Antes de formar. E era uma empresa que desenvolvia projetos. Aí ele brincava lá que era o período de, às vezes, de praia, que não tinha muito projeto, era tranquilo. Sim. Às vezes tinha alguns projetos que requeria que ele desenvolvesse atividades durante 18 horas por dia, Sim. Então. né? Primeiro, a pessoa tem que ter esse tipo de habilidade, de controle, e saber que é exceção, talvez, essas 18 horas por Sim. dia. Mas também eu falava com ele, cuidado, né, para ver que o workaholic trazia algumas doenças também. Exatamente. Então, ele está no equilíbrio, hoje está com a família formada, 3 crianças. Então, não é todo mundo que está preparado para Exatamente. projetos, Sim. né? E outro tema que você abordou, a questão da confiança, é algo que se constrói com o tempo, você vai conhecendo a pessoa, Exatamente. né? Então, você vai ter que dar oportunidade, saber como se comportar diante de algumas situações, né? Saber que algumas pessoas não vão conseguir ir bem em determinadas situações, Exatamente. outras terão. Sim. Não é que essas pessoas são melhores, não, ele É o pode, perfil da pessoa, não é pode a reagir pessoa. bem Sim. em algumas outras, Sim. né? O brigadista de empresa nem sempre é um líder, não vai ser alguém que está ali talvez no ambiente operacional, Sim. que ele se torna um líder conforme a situação de emergência para mandar todo mundo para fora, inclusive o chefe. Sim. Opa, Sim. vamos lá, né? Sim. Então, ter esse tipo de visão, pessoas são diferentes, São. vão reagir diferentes, e que o conjunto delas pode ser fundamental para a empresa. É um quebra-cabeça, né? Sem dúvida. É uma pena, né, que o nosso tempo já passou, essa conversa é tão boa que quando a gente vê já foi nosso tempo, né? Mas antes de terminar, eu gostaria de fazer aquela última pergunta, que ela é fundamental, né? Eu queria que você deixasse um recado, Orlando, para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que estão entrando no mercado, né, e querem seguir essa área, a área da docência que você comentou, a área da gestão, né, você que fez administração. Qual o recado que você dá para essas pessoas que ainda vão ingressar ou que estão já se formando, que estão indo para o mercado? Paulo, não existe uma resposta única, mas eu vou dar algumas dicas aqui. Certamente vocês devem ter pessoas na família que foram ou são professores ou professoras. Troque ideia com essas pessoas para ver essa profissão sob a ótica delas. Algumas respostas não serão tão boas, tão positivas, outras poderão ser bem animadoras para vocês. Mas em qualquer segmento, qualquer profissão que você almeje estar, invista em você mesmo. Observe como está se comportando a sociedade, qual é a profissão que talvez lhe atraia. Tem algumas profissões que tendem a assumir. Eu falando com um amigo meu, você conhece algum alfaiate? Você conhece, Paulo, algum É verdade, alfaiate? sim. Não Né? existe Vai, mais, vai né? se mudando, Sim. talvez gestor de modas, como aparece alguns cursos aí, tem gestão hospitalar, porque um hospital não é só de médicos e enfermeiras, mas de pessoas que Sim. conduzem a estrutura corporativa. Veja o que tem aí, sabendo que a tecnologia da informação hoje é assim, transversal em todas as profissões. Você precisa dominar, não digo com uma profundidade como um técnico que se prepara para isso, mas como um usuário e às vezes até para desenvolver aplicativos. Conheço pessoas que têm a facilidade para desenvolver aplicativos. Prepare-se, estude, atualize-se, converse com as pessoas, identifique as oportunidades que a vida lhe oferece, aceite desafios e que certamente você, com o seu esforço e o aprendizado,
vai ter sucesso. É isso aí, Paulo. Nossa, que recado, hein? Só agradecimento, gratidão por você estar aqui hoje com a gente, né? Orlando, França. Gostaria, então, de deixar o convite aberto para uma próxima oportunidade, que com certeza tem muita coisa ainda para ser falada, tem muita experiência que vai ser importante para você que está nos assistindo, porque o nosso foco aqui são as profissões. Nosso foco é mostrar pessoas que já desenvolveram a sua profissão, o sucesso que elas atingiram, as quedas também que elas tiveram, porque isso vai ajudar você a seguir o seu caminho, a construir a sua história. Grande abraço para você e até o próximo podcast. Até mais! E aí, gostou do vídeo? Então aproveita para curtir, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilha. E aqui ao lado você pode acessar outros vídeos que você também pode gostar.